Olá, você que acompanha o Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro pela rádio ou pela TV CRA-RJ. Bem-vindo a mais um programa. E hoje vamos falar sobre eficiência energética e gestão energética. E para conversar com a gente, está aqui conosco a coordenadora técnica do Instituto Brasileiro de Administração Municipal, Luciana Ramada. É um prazer tê-la aqui conosco. Eu que agradeço, José, mais uma vez, o interesse do CRA, em conhecer mais um assunto desse tema, que é eficiência energética e gestão energética municipal. Na verdade, nós vamos, no início eu vou mais ou menos conceituar esses termos para falarmos sobre a gestão do sistema de iluminação pública. Então, a senhora já pode falar sobre esse conceito aí para já situar os nossos espectadores. Qual a importância, desses dois temas, eficiência energética e gestão energética municipal, para o gestor público e também para a sociedade, na questão, da gestão, primeiro até esclarecer o que é gestão energética municipal. Lá no IBAN nós já trabalhamos há algum tempo, 18 anos com esse tema, e desde então, desde 96, a gente vem desenvolvendo métodos, estudos de como implementar a eficiência energética nos segmentos de consumo do município, que são prédios públicos, iluminação pública e sistemas de saneamento. E a gestão energética municipal é uma metodologia, é um método que desenvolvemos em parceria com a Eletrobras e Procel, que possibilita ao gestor municipal conhecer, organizar e gerenciar o consumo de energia elétrica, que ele representado pelo sistema de iluminação pública, prédios públicos e sistema de saneamento, de como que ele pode fazer isso, de forma, quer dizer, ofertar o mesmo serviço de uma forma mais eficiente, reduzindo o consumo de energia elétrica. E aí que entra a questão da eficiência energética, porque para você fazer a questão de reduzir o consumo de energia é através de projetos de eficiência energética. Então, para cada segmento, prédios públicos e iluminação pública, há projetos de eficiência energética específicos, que nada mais são troca de equipamentos ineficientes por equipamentos eficientes. Quer dizer, você vai oferecer o mesmo serviço público, quer dizer, sem perder a qualidade desse serviço público, mas de uma forma eficiente. Quer dizer, aqueles equipamentos vão consumir menos energia. Geralmente, por exemplo, o que acontece em escolas é a troca de lâmpadas nas salas de aula. Porque de 18 anos para cá, no início, existiam as lâmpadas incandescentes, e trocávamos. Quer dizer, os municípios trocam por lâmpadas fluorescentes mais eficientes. E agora a gente já está até chegando, já estamos numa geração da tecnologia LED. Que é o diodo transmissor de luz, que consome 90% menos que uma lâmpada fluorescente. E dura mais, Exatamente, a vida útil dela é muito maior e quer dizer, então as tecnologias mais eficientes, elas surgem, a cada ano nós temos sempre novidades. Então, quer dizer, isso é que é a questão do conceito da eficiência energética, você ofertar o mesmo serviço, na escola, iluminação para os alunos estudarem, mas com eficiência, reduzindo com o uso eficiente da energia elétrica. E até, de repente, a economia que se faz com esses novos equipamentos pode se utilizar para outros. Com certeza. É isso mesmo que a gente orienta aos gestores. Quando a gente implementa essa metodologia, a gente ensina de como utilizar esse método de gestão, é isso mesmo que nós orientamos, que com a economia, quer dizer, ele vai deixar de gastar. Vai ter uma economia de recursos. Ele pode direcionar esse recurso para outras atividades, por exemplo, merenda nas escolas, até mesmo para melhorar a administração pública, E o interessante, José, é que quando eles descobrem esse método de gestão, aprendem esse método de gestão, eles passam a aplicar também em outros segmentos de consumo, que é telefone, água. Uma coisa puxa a outra. Exatamente, porque daí a equipe que preparamos, que são capacitadas, elas passam a replicar e aplicar em outras contas, de água, telefone e tudo mais. Então é muito interessante. Agora, quando se fala nessa questão de energia, a população, de uma forma geral, já pensa logo na questão da iluminação pública. Agora, qual a relação dela com esse tema de eficiência energética? A iluminação pública
com a eficiência energética, né? Então, como já falado, dos segmentos das atividades de consumo do município, a iluminação pública, ela representa, sim, ele paga as contas de energia, né, desses prédios públicos, iluminação pública e sistema de saneamento, a concessionária. Então, desse total de 60%, 70% é representada pela iluminação pública. Então, quer dizer, é importante que o gestor municipal ele esteja atento, né, para a boa gestão desse serviço, né? Então, a questão da eficiência energética nesse serviço é o que havia já dito, né, que seria a troca de equipamentos ineficientes por outras eficientes. E aí o cidadão, às vezes, ele pensa que a iluminação pública é só a lâmpada em si, mas tem todo o cabeamento, exatamente, a geração, que na verdade, assim, o que está acontecendo hoje, Josué, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ela é responsável, assim, ela é uma agência reguladora, então ela tem responsabilidade de, assim, controlar a qualidade da prestação do fornecimento de energia elétrica pelas distribuidoras, geradoras de energia, né? Então, ela, por meio de resoluções normativas, ela estabelece diretrizes, né, para boa qualidade, manter a boa qualidade desse serviço. Então, a gente tem uma famosa resolução que chamamos de 414, que realmente ela é que estabelece as condições de fornecimento pelas concessionárias, e ela foi revista em 2012. Né, ela teve uma versão que foi atualizada, e entre as atualizações há uma que, especialmente, ela traz algumas mudanças para os municípios. O artigo 218, ela determina que as distribuidoras de energia elétrica, elas devem transferir os ativos de iluminação pública para os municípios, quer dizer, na verdade, para os gestores públicos, né, de interesse público, que são os municípios, né, que é um serviço local, né, de interesse local. Então, dessa forma, a partir de 2012, as distribuidoras têm que cumprir um cronograma de entrega que se encerra agora em dezembro de 2013. Então, o que está, assim, o cenário dessa determinação hoje? Em 2011, a ANEEL, ela fez uma pesquisa, né? Fez uma pesquisa no segmento com todas as distribuidoras, e na época descobriram que 60% dos municípios, 60% a 64%, eles já fazem a gestão do sistema de iluminação pública. Elas são responsáveis Inclui tanto fornecimento quanto a manutenção. Não fornecimento, na verdade, a operação e manutenção do sistema, né, de manter o sistema funcionando e mantê-lo, né, assim, com a troca de lâmpadas, exatamente, responsabilidade direta. Aí a concessionária só tem o compromisso de fornecer energia elétrica para que ela funcione, né, assim, a partir das 6 horas da tarde, que geralmente quando o sistema, né, ele é acionado, seria só essa responsabilidade da distribuidora. Então, as distribuidoras que ainda fazem, que além de fornecer a energia elétrica, elas operam e mantêm o sistema, elas devem repassar, quer dizer, transferir para o município essa responsabilidade. O que quer dizer que são esses ativos do sistema de iluminação pública? Na verdade, são os componentes, são os materiais e equipamentos que fazem parte, quer dizer, é a partir do poste, que a gente, só para ilustrar, assim, né, assim, é o braço da luminária, é o braço que onde está a luminária, a lâmpada e todos os componentes necessários, né, para o funcionamento do sistema. Quer dizer, a partir do braço da luminária, quer dizer, ele será transferido para o município. O poste e toda a rede ainda permanece sob a responsabilidade da concessionária. Então, quer dizer, a partir de janeiro de 2015, os 40% dos municípios que ainda não fazem essa gestão, ela será responsável por essa operação e manutenção. Entendi. Agora tem municípios pequenos, né, que de repente não tem essa condição. Há uma forma aí de fazer para ficar fácil para todo mundo? Olha, realmente assim, tem realidades assim, pequenos e médios municípios, né? Geralmente os grandes municípios, eles têm até mesmo ou um órgão ou uma secretaria que já faz essa gestão, né? Ela é responsável por isso, ou
que nós chamamos de administração centralizada direta, né, essa forma de gestão, ou eles concedem para uma administração descentralizada indireta, que são as autarquias, as fundações, né, são outras figuras administrativas, ou até mesmo concessão para terceirização, terceiros, contrato a empresas, né. Então, há essas duas formas de gestão. E, às vezes, o pequeno município não consegue nem realizar de uma forma como centralizada direta, nem descentralizada direta. E, assim, nós até temos conhecimento de uma experiência exitosa em São Paulo, que é um consórcio chamado CEIVAP, que é CIVAP, que eles é um consórcio de municípios paulistas, pequenos municípios, que eles contrataram em conjunto, né, uma empresa, né, assim, tem toda uma figura, né, um estatuto próprio para isso, e conseguiram contratar uma empresa que presta serviço para esse conjunto de municípios. Quer dizer, cada município ela é responsável por parte desse, né, do valor dessa contratação. Vale a pena então para os pequenos municípios seguirem esse isso exemplo. É o que a gente orienta para os pequenos municípios, sabe, assim, que é possível e já há uma experiência exitosa nesse segmento. Agora, né? assim, por mais que se fale nesse tema, é uma experiência nova e os municípios agora estão tendo que se adaptar, até mesmo porque é obrigatório, vamos dizer assim. Agora, como o município pode se preparar para assumir essa responsabilidade? Eu queria que você falasse também do papel do gestor, do administrador, nesse momento crucial dessa transição. Porque o que está acontecendo? Estamos agora em agosto, né, de 2014. Então, as concessionárias agora estão repassando, né, tem todo um processo da transferência. Então, o município, por exemplo, o município que ainda não recebeu, quer dizer, ainda não assinou, né, um termo de recebimento desses ativos. Na verdade, ele tem que consultar, quer dizer, na verdade, ele tem que conhecer o que ele está recebendo. Né, o que eu estou recebendo, né, assim, quantas lâmpadas estou recebendo, em que condições eu estou recebendo, porque até penso para ele ter como vou dizer assim, uma ideia de quanto custará operar e manter esse serviço, porque até então os municípios que ainda não tinham, né, essa função, essa responsabilidade, ele simplesmente só pagava a conta do consumo de energia elétrica, que também não era pouca coisa. Mas, então, quer dizer, além do consumo, ele tem que incluir essa atividade de operação e manutenção. Então, quer dizer, assim, ele precisa que, para saber quanto custará isso, ele tem que saber o que está recebendo e como será, né, o plano de trabalho para manter esse sistema. E o impacto causado, né, para a sociedade. E com certeza, assim, vai impactar no valor, além do consumo, mais nessa manutenção desse serviço, né? O município, ele, por emenda constitucional, é permitido que ele institua a contribuição do custeio do serviço de iluminação pública, assim, uma contribuição específica para esse serviço, até assim, por conta até da importância, né, da continuidade da prestação desse serviço. E, então, dessa forma, ele pode cobrar dos munícipes, né, essa contribuição, que na maioria das vezes é feita via a fatura de energia elétrica. Né? Já vem ali descrito vem né, mencionada ali, citada, e aí cada município ele estabelece a forma como ele vai cobrar isso de cada consumidor, né? Às vezes, geralmente assim, quando é um consumidor baixa renda, é isento dessa tarifa, dessa contribuição. Então, alguns estabelecem assim, por faixa de consumo, alguns até mesmo pela testada, sabe? A metragem da testada, quer dizer, tem N, assim, fatores que vão contribuir para o preço final. De como é que será cobrada. Então, geralmente é isso que a gente encontra, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, vem na fatura de energia elétrica aquela contribuição. Então, quer dizer, naquele valor, o administrador, o gestor público, ele já considerou de quanto será a manutenção daquele sistema, do sistema de iluminação pública mensal. Né? Então, já verificou quanto da questão da expansão do sistema, de quanto custará a operação e manutenção, né? Então, quer dizer, isso, na verdade, ele tem que realmente dimensionar,
mas tem que primeiro conhecer o que ele tem, né, do sistema que ele vai gerenciar. Agora, diante de tudo isso que a gente está conversando, da importância que é esse assunto, tem como a senhora mencionar o que os governos estão fazendo para realmente tornar esse assunto algo, vamos dizer assim, comum a todas as pessoas, comum dentro do município, para que todos tenham acesso a isso e saibam como fazer a gestão? No caso, assim, como ainda está num processo de transferência, né, para esses 40 municípios que ainda não fazem isso, quer dizer, ainda não, até que a gente recomenda também, né, depois que ele assumir, que também comunique né, a sociedade, ao munícipe, de que eles, na verdade, não é mais a concessionária que está fazendo, né, o serviço, sim, tem um canal direto agora com a prefeitura, estabelecer, né, meios de comunicação. Na verdade, os municípios ainda estão se preparando, assim, tomando conhecimento do que eles vão receber, né? Então, imaginamos até lá no IBAN que em dezembro, eu acho que assim, a demanda, a procura por mais informações será bem grande. Assim, de como que a partir de janeiro de 2015 as concessionárias não serão mais responsáveis, quer dizer, por determinação da ANEEL, ela diz que a concessionária não será mais, não é da responsabilidade dela, sabe, essa prestação desse serviço, de manter esse sistema. Então, eu imagino, assim, que há alguns municípios que já estão procurando, estão se informando e se capacitando, né, para receber, e também de como ele pode encaminhar essa questão lá na administração municipal. Mas muitos a gente verifica que ainda não, que talvez talvez só se comecem a se preparar a partir de janeiro do ano que vem. Então, quer dizer, ainda realmente a gente vai verificar um impacto na prestação do serviço, que pode ser que tenha, né, assim, ainda nessa fase de transição, haja algumas questões assim a serem resolvidas. Agora, nesse caso, seria interessante para o administrador se aprofundar mais nisso e de repente encontrar aí o nicho de mercado para ele poder atuar? O administrador... Isso, o administrador já formado, que já está à procura, vamos dizer assim, de mercado mesmo, de trabalho, se ele entender como funciona de fato a gestão eficiente, né, gestão energética eficiente, ele pode encontrar essa oportunidade nas prefeituras, se destacar? Sim, lá no IBAN nós recebemos assim, ligações de várias regiões, né, assim, até mesmo interessado assim, de como ele pode se capacitar para o tema, né, assim, de ter até mais informações. E geralmente são assim, às vezes são consultores que são contratados para ajudar a prefeitura na gestão desse serviço, né. Então, realmente, assim, há um mercado já se estabelecendo por conta disso, né? Então, sabemos que tem muitas consultorias, empresas interessadas em fazer essa manutenção, né, na gestão de ser contratado para prestar, né, ajudar a prestação desse serviço por meio de concessão, né? Mas o importante disso tudo é que o gestor, ele esteja preparado, quer dizer, na verdade, a gestão do sistema é dele. Independente se ele vai contratar uma empresa ou fazer, né, por meio de uma equipe da própria, um órgão, uma secretaria. Então, ele deve estar sempre à frente e se capacitar, se informar de como que deverá ser essa gestão, porque é dele essa titularidade, né? Então, de qualquer forma, ele tem que se informar e se capacitar. Tá certo. Então, fico alerta para os gestores municipais de entrar em contato com o IBAN para se aprofundar nesse tema e se adaptar a essa nova realidade, né? Se capacitar. E acho que vale até a pena, assim, ilustrar, Josué, assim, desses 40%, os estados que ainda não receberam esses ativos, né? Sabemos que é lá no Ceará, lá no Pernambuco também, né? Pernambuco, eu acho que também no norte tem alguns estados, o estado de Minas Gerais, todo estado ainda está nesse processo de transferência, alguns também no estado de São Paulo e alguns municípios do Paraná.
Então, mais ou menos ali nesses estados é que a demanda é um pouco, né, é maior. Que às vezes a pessoa ouve 40%, parece pouco, mas não é. Não é, e às vezes esses 40% são os maiores consumidores também, né? Se a gente considerar estado de São Paulo, Minas, né, assim, então, o que representa isso no total, né, de consumo no Brasil, né? Então, às vezes, são o percentual mais significativo, talvez. Aqui no Rio de Janeiro, assim, todos os municípios já fazem a gestão. Assim, as concessionárias locais aqui do estado, elas já, há um bom tempo, já repassaram essa responsabilidade, né? Está então, tudo ok. Fazem a gestão de uma forma ou outra, né? Assim, não sabemos como, mas já fazem. Já assumiram essa responsabilidade aí. Luciana Ramada, algo mais que você queira falar sobre essa questão? Assim, acho que é importante, assim, dizer, assim, do que até mesmo o IBAMA, mas de outras instituições, o que elas vêm fazendo para ajudar os municípios nessa questão, né? Porque é muito importante, porque a gente só sente falta desse serviço quando não tem energia, né? Assim, quando não tem a iluminação na sua rua, né, pública. Liga, né? E a gente sente falta, quer dizer, daí a gente vê da importância, porque por que ele é importante, né? Da questão que ele traz segurança, né? Assim, tanto para pedestres, né? Para os carros, os transeuntes, os motoristas, né? Então tem a questão da qualidade da oferta desse serviço, que é muito importante. Então, desde o ano passado, o IBAMA, preocupado com essa questão, né, da falta, né, de capacitação ou até de informações sobre esse processo, nós desenvolvemos um curso na modalidade de educação à distância, né, até mesmo considerando assim, como tem muitos estados que ainda não receberam e são distantes, né, a gente se dedicou nessa atividade de ofertar um curso de educação à distância e já estamos na 3ª turma. Então, é interessante porque realmente se inscrevem muitas, né, participantes de vários estados e distantes. E como faz essa inscrição? Pelo próprio pelo site do IBAMA. www.ibam.org.br. Tem uma aba, assim, um menu, né, que tem ali cursos. É só clicar que tem ali a lista de cursos, né, ofertados no momento, e entre eles é o curso de gestão do sistema de iluminação pública. Muito interessante. Muito obrigado pela entrevista, por esclarecer esse tema de extrema relevância, né? Os municípios têm que se adaptar realmente, e já está convidada para próximos temas. Obrigada. Eu que agradeço, José, assim, por essa oportunidade de a gente falar sobre esse tema, que é importante mesmo, assim, eu acho que na agenda municipal, eu acho que é um dos que os gestores, eles devem estar atentos para aqueles que ainda não receberam, né, e estaremos, assim, sempre disponíveis para falar um pouco mais sobre a questão da energia e outros relacionados à gestão pública. Certo. Tá? Obrigada. Obrigado a você. E você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela audiência. Nós nos encontramos no próximo programa. Até lá. Fique bem. Tchau.